falar de intervenções motoras no TEA é algo muito abrangente, mas ao mesmo tempo muito importante. Para que a gente Mamãe, consiga, para que a gente consiga é, realmente olhar para o movimento e entender o nosso papel de fisioterapeuta, eu vou esquematizar essa apresentação em três eixos principais, tá? A gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento, fazendo essa relação dos aspectos motores com outras questões cognitivos e comportamentais. A gente vai falar quais são as alterações motoras no autismo, para que a gente então possa direcionar o nosso olhar para o movimento, entendendo quais são as dificuldades motoras. E a gente vai falar um pouco das abordagens e de interdisciplinaridade. Então, falando de desenvolvimento, eu trouxe uma definição que a gente traz, eu e a professora Cristina Sá, nesse livro, Desenvolvimento e Saúde Mental na Infância, que a gente traz que o desenvolvimento humano em si, ele se refere a processos que são contínuos, que são sequenciais e que envolvem principalmente mudança. Então, eu tenho um processo que começa na eu concepção, tenho que vai entrar até no a meu e-mail morte. aqui. Tenho um processo que não finda no final da adolescência, a gente vai tendo aí uma série de aquisições ao longo da infância. Então, eu tenho um serzinho que funcionalmente é completamente dependente dos cuidados de outro ser humano, e a partir do Calma aí, eu tô tempo, da tentando entrar no meu passagem do e-mail tempo aqui. que ele se desenvolve, ele perde esse envolvimento, essa necessidade de cuidado de outro ser humano, e aí ele passa a dar conta das suas atividades de vida diária e da participação do engajamento social. Então, a gente já vê que a questão da funcionalidade, que é algo extremamente importante para nós fisioterapeutas, eu gosto muito dessa frase, né? Que ela se assimila ao desenvolvimento. O desenvolvimento é um fenômeno que dá às pessoas mais liberdade para viverem o que elas valorizam, se relacionando não apenas à possibilidade de desenvolver as habilidades, mas também dar às pessoas a chance de usá-las. Não adianta eu adquirir uma habilidade se eu não conseguir utilizá-la. Então, não adianta eu ter uma criança que anda, mas não tem qualidade nesse desempenho, mas cai o tempo todo, mas anda na ponta do pé, mas se desorganiza. Não é funcional. Então, eu preciso ter habilidades e ter oportunidade de aquisição, mas também oportunidade de uso adequado para essas habilidades. Então, quando a gente fala especialmente na infância, a gente vai pensar nesse desenvolvimento como um conjunto de processos. A gente tem não só a maturação biológica, mas a gente também tem o crescimento físico, a gente tem a aquisição de habilidades, e tudo isso nesse sentido da funcionalidade. Então, a gente não vai olhar para esse indivíduo só no nível de estruturas e funções de corpo. Então, não vou olhar para uma criança autista só para o seu funcionamento cerebral, mas eu vou olhar principalmente para questão de atividades, o que é que ela faz diante dessa estruturação neural, como é que ela adquire essas habilidades e como ela usa essas habilidades na sua vida diária e no seu contexto, social. Eu gosto muito de fazer esse paralelo, né? Então, eu estou até agora falando de funcionalidade, eu estou resgatando o conceito da CIF, né? Que é o modelo biopsicossocial. Então, a gente tem lá na CIF essa estruturação, né, de estruturas e função de corpo, atividades e participação como uma definição de funcionalidade. Eu fiz um paralelo com uma das principais teorias que a gente tem de desenvolvimento motor, que a habilidade motor, ela emerge da interação de fatores do indivíduo, da tarefa e do ambiente. Então, esse paralelo nos traz essa similaridade entre habilidades motoras, desenvolvimento funcional e interação social.
Especialmente o desenvolvimento motor, eu adoro essa frase, eu acho ela muito bonita, do professor Edson Manuel, que fala que o desenvolvimento motor é um processo que envolve emergência, aquisição e aperfeiçoamento de funções e habilidades a partir de um script que vai sendo construído ao longo da experiência. Então, a gente precisa vivenciar em nível comportamental questões para justamente que isso se fixe no nosso funcionamento cerebral. Esse gráfico, ele é um gráfico que é muito presente em livros de geriatria, mas é só para a gente ilustrar que toda a vida representa o esquema de mudança na nossa capacidade motora. Então, a gente tem sim um pico de aquisições na infância e na adolescência, mas a gente tem uma redução, uma inversão dessa trajetória ao longo da vida. Mas o que nos aproxima de um limiar de incapacidade é justamente é, essa questão de dificuldades na exploração, de não uso e dessas mudanças que vão afetar o nosso funcionamento, mudanças que podem estar intrínsecas ao próprio indivíduo, mas que vão determinar como serão nossas atividades e nossa participação. Outra fundamentação extremamente importante dessa relação de ação motora com cognição, e percepção, principalmente, que são dois construtos que são importantes no autismo, é que não existe ação motora sem relação com processos perceptuais e cognitivos. Eu tenho um professor que falava que até o termo neuropsicomotor, ele é redundante, a gente só devia falar motor, porque para o movimento acontecer está implícito que os outros processos precisam acontecer integrados. Então, para que eu me movimente, antes de qualquer coisa, eu preciso de volição. O que a gente quer no sentido da funcionalidade são movimentos voluntários, controlados, não execução involuntária. Então, eu preciso ter volição, eu preciso ter um sistema límbico me movendo, né? Inicialmente, a minha emoção me move. Eu tenho essa vontade de eu ativo um movimento voluntário, mas para isso, para que ele seja executado, eu preciso primeiro entender o que que o mundo está fazendo. Isso é a esterocepção. Os nossos receptores periféricos, eles vão captar tudo isso. Mas não adianta só perceber o que que o mundo está fazendo, eu preciso entender o que que o meu corpo está fazendo, isso é a propriocepção. E eu preciso saber o que que o meu corpo está sentindo, isso é a interocepção. Essas entradas sensoriais, a gente vai chamar esse processo de sensação, precisam estar íntegras. Essa informação tem que entrar, mas não basta essa informação entrar, ela tem que ser percebida em nível cortical, ela precisa ser interpretada, ela precisa ser contextualizada. Então, eu preciso de um processo perceptual e cognitivo para conceitualizar essas informações e para daí, então, eu sei o que que o meu corpo está fazendo, o que que o mundo está fazendo, o que que o meu corpo está sentindo, e aí eu vou planejar essa ação motora. A partir do planejamento em que a gente já entrou, então, em si, no processo de cognição, eu vou ter a ativação de outros centros, e esses centros vão disparar comandos para os meus músculos, e eles vão executar o comando em si da ação motora. Então, não existe movimento sem percepção, não existe movimento sem cognição, tá? Bom, e aí, a gente ainda não chegou no TEA, mas a gente tem muito claro na literatura que dificuldades motoras se relacionam com alterações cognitivo-comportamentais. Então, a gente tem estudos até em crianças muito pequenas, tem um estudo do grupo da professora Jem Pick na Austrália, que estudou crianças de 4 a 6 anos que tinham dificuldades motoras e que isso era um preditivo para sintomas depressivos e ansiosos. Quanto maior as dificuldades motoras, maior a probabilidade de desenvolvimento de sintomas depressivos e ansiosos em crianças muito pequenas.
Então, eu vou dar um exemplo até mais simples. Se eu sou aquela criança que eu sou sempre a última a ser escolhida, se eu sou aquela criança que, não quero você no meu time, que eu sempre ouço isso. E eu tenho percepção de competência, que a hora que eu chuto a bola, eu chuto torto mesmo. Eu vou ter um impacto disso, dessas dificuldades na minha autoestima. Isso faz com que eu evite atividades coletivas que envolvam a habilidade motora. Isso pode gerar problemas psicossociais. Isso pode gerar, como eu disse, sintomas ansiosos e depressivos e a não exploração, porque essa criança que ela assim é a última a ser escolhida, eu não sei que eu não gosto de atividade física, ele não vai jogar, ele não vai ter oportunidade de aquisição e uso dessa habilidade, ele vai ter mais tempo de comportamento sedentário e vai caminhar longitudinalmente para uma tendência a sedentarismo, obesidade e outros desfechos negativos em sua saúde física em geral. Então, isso num contexto amplo, mas vamos afunilar agora para os transtornos do neurodesenvolvimento. TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. É uma alteração comportamental e cognitiva que surge muito cedo na vida desse indivíduo, mas que, para além do cerne desses transtornos, né? Então, vou falar aqui três, sintomas principais que a gente tem quando a gente fala de transtornos mentais, que são problemas no comportamento e ou na cognição e ou na regulação emocional. A gente vai ter que esses problemas começam muito cedo, então esses são os transtornos do neurodesenvolvimento, mas para além desses eixos, a gente também vai ter aí, na definição mais atual da CID, a CID-11, a Classificação Internacional de Doenças, que se alinha aos conceitos do DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, para a inclusão, né, do reconhecimento de que as dificuldades nos transtornos do neurodesenvolvimento também envolvem dificuldades significativas na aquisição, na execução de funções intelectuais, sociais e motoras específicas. Então, a gente já tem um olhar para as dificuldades motoras, tá? Não só no TEA, mas nos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a gente vai falar nisso no TDAH, a gente vai falar isso no transtorno do desenvolvimento da coordenação, que é, inclusive, um transtorno motor específico, mas trazendo de volta para o TEA, a gente vai falar aqui que as alterações motoras elas são extremamente comuns no transtorno do espectro autista. Essa é uma revisão sistemática extremamente recente, vocês veem aqui publicada em 2024, e que mostra que 50 a 88% das crianças com TEA têm alguma dificuldade motora significativa. Então, é um número extremamente relevante, mas é uma coisa que alerta para nós, fisioterapeutas. Eu posso dizer que todas as crianças com TEA precisam de fisioterapia? Não, porque há uma variabilidade fenotípica de apresentação clínica dessa criança, tanto nas questões cognitivo-comportamentais e de comunicação e de socialização, quanto na questão motora. A gente está falando de um espectro, tá? Mas a prevalência de dificuldades motoras é extremamente alta. E eu fui abusada aqui, né? Me arrisquei a construir um acrônimo para as principais dificuldades motoras no TEA e fiz um desenho que é para remeter uma casa, não uma seta. Vejam se vocês me entendem aqui, tá? Colocando as dificuldades motoras na base dessa casa. Porque se eu não me organizo no meu corpo, eu vou ter muita dificuldade de sinalizar para o outro aquilo que eu quero. Eu vou ter muita dificuldade na interação social porque eu ainda não me organizo em mim. Então, eu coloquei aqui, né, as principais alterações motoras que a gente encontra na literatura hoje no TEA. Alterações no controle postural, então, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico e algumas questões também voltadas para alinhamento. Então, a gente hoje tem um olhar até
da área da ortopedia para essas crianças, olhando para as deformidades que podem ocorrer nos pés, olhando para o quadril, olhando para as deformidades de coluna. Então, a gente tem alterações no controle postural englobando tudo isso, desde problemas de alinhamento até questões de estabilidade postural. A gente também tem o uso inadequado de gestos, então, essa dificuldade da representação não verbal. A gente tem um tônus muscular alterado, que grande parte, também não vamos colocar 100%, porque a gente não tem essa estatística, mas a gente tem uma grande parte das crianças com TEA desenvolvendo o quadro de hipotonia. A gente tem a incoordenação motora, então a gente tem muitas questões relacionadas à qualidade do movimento. Então, eu não coloquei em nenhum momento o que que é atraso na aquisição dos marcos. Alguns estudos mostram, sim, algumas crianças, talvez com um nível mais alto de suporte, tenham realmente um atraso marcado na aquisição de marcos motores. Mas não é esse o cerne na questão do autismo. A gente vai falar principalmente. Eles adquirem os marcos. Eles andam, eles correm, eles saltam, mas é a qualidade dessa execução. Então, é velocidade, é precisão, é destreza, tá? Por isso que a incoordenação é uma característica listada aqui. A outra questão é a sensibilidade alterada, né? A gente sabe muito bem das alterações sensoriais que vão ter uma implicação na resposta motora, e como eu falei lá, toda essa associação ação-motor é resultado de percepção e cognição, sensação, percepção e cognição. Movimentos repetitivos estereotipados, então a gente tem realmente ali as estereotipias motoras, tem as estereotipias vocais também, mas tem as estereotipias motoras como algo que incomoda muitos pais. E a gente vai ter uma oportunidade reduzida de exploração. Quando for amanhã, isso que eu queria comprar. Quando a gente for olhar para o movimento, a gente pode pensar na atuação do fisioterapeuta em diferentes momentos da vida dessa criança. Então, eu tentei fazer uma linha do tempo aqui. Então, a gente pode ter a atuação do fisioterapeuta na vigilância dos marcos motores e na identificação de sinais precoces, atuando com bebês de risco, muitas vezes até antes do diagnóstico formal. Depois a gente também tem um momento aí que, de fato, para além da vigilância e da avaliação desses marcos, a gente faz a intervenção precoce. Numa fase, vamos colocar assim, mais escolar, né? A gente vai pensar no foco, não vai ser mais aquisição de habilidades rudimentares, já estamos com aquela criança maior, com um repertório motor maior. Mas o que a gente vai querer, então, é o desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais e a combinação das classes de movimento, estabilizadoras, manipulativas e locomotoras. E da adolescência para frente, né? Vamos colocar de uma maneira bem geral, porque cada criança vai ter a sua trajetória aí. Mas num último momento, a gente vai olhar para condicionamento e manutenção da saúde física geral dessa criança, desse adolescente e desse adulto e desse idoso. Então, é uma manutenção para a vida inteira, tá? Tudo isso sem esquecer que o nosso olhar sempre vai ser a melhora da participação, a questão da funcionalidade para além de estruturas e função de corpo, para além desse indivíduo com ele mesmo, mas esse indivíduo dentro da sua função social. É claro que o olhar para o movimento ele tem a sua interdisciplinaridade. O fisioterapeuta não é o único profissional do movimento envolvido nesse processo. Talvez ele foi o último a entrar nessa equipe, mas a gente tem o psicomotricista, o terapeuta ocupacional, o educador físico, todos são profissionais do movimento e vão ter os seus olhares específicos, os seus saberes específicos para trabalhar com essa criança. A gente não deve adentrar a área de outro profissional. Cada um tem o seu papel, tem a sua expertise, tem o seu olhar, tem a sua contribuição na vida
dessas pessoas. É, só para a gente falar rapidamente, então, que eu sei que o meu tempo está super apertado, mas mostrar para vocês que existem evidências muito robustas em relação ao uso de intervenções baseadas em exercícios e atividade física para pessoas com transtorno do espectro autista, sejam para melhoras de desfechos de saúde física, que são totalmente relacionados com prática física, né? Mas principalmente os resultados mostram relação com o manejo de sintomas, como a própria regulação emocional. É claro, a gente vai entender o lado do exercício em relação à melhora de neuroplasticidade, então melhora do aprendizado dessas crianças. A gente vai olhar para essa atividade física buscando liberação de neurotransmissores, reguladores como a dopamina, e isso ajuda na regulação emocional. Então, a gente tem diversos desfechos extremamente favoráveis do uso das intervenções, vou colocar aqui em geral, baseadas em movimento, na saúde física e na saúde cognitiva e comportamental das pessoas com autismo, tá? É, só que eu quero lembrar que não é fazer qualquer coisa, não é mandar para natação aleatoriamente, para o judô, enfim, porque a gente ouve esse tipo de coisa. Nada é aleatório. Se eu quero efeitos neuroplásticos, se eu quero tirar esse sistema nervoso da homeostase neuroplástica, eu preciso trazer estímulos que são, no mínimo, mais altos do que o basal do funcionamento. Então, não é qualquer exercício, eu preciso de uma dose adequada, eu preciso de uma repetição adequada, de uma intensidade adequada. Então, não é qualquer corrida, é uma corrida de alta a moderada intensidade. Não é qualquer treino de força. E o treino de força ele nem é preponderante. Se vocês olharem aqui nesse modelo adaptado aqui eu não sei nem falar esse nome, Srinivasan, esse autor, ele coloca para gente recomendações de programas de atividade física. O exercício aeróbico ele é um dos mais importantes. Se vocês olharem na progressão, a gente deveria começar com 3 vezes por semana esse treinamento, mas ele deveria ser todos os dias, 5 dias na semana, preferencialmente segunda a sexta, e ser preferencialmente uma atividade física vigorosa por um longo tempo, 45 a 60 minutos acumulados. A gente sabe que é difícil fazer uma criança com TEA fazer tudo isso, mas ele coloca que pode ser acumulados em treinos curtos ao longo do dia, mesmo que sejam 5 minutos, tá? Então, vocês veem que atividades mais amplas, correr, andar, treino intervalado, pedalar, nadar, Exergames, que é uma opção para gente, né? Os jogos corporais via realidade virtual são potencializadores do engajamento dessas crianças. O treino de resistência, vocês veem que não é prioritário, é importante, mas ele não deveria ser diário. Ele recomenda aqui um dia por semana para caminhar para 2 dias por semana. E a gente vê aqui uma, uma definição em termos de séries e de repetições, né? Uma progressão. E a gente vai pensar em treinos que envolvem, vocês veem aqui, eu nem estou falando de carga em termos de quilo, o que ele progride é RM e tempo, né? E séries. Mas a gente vai pensar assim em crianças menores, crianças com menos de 10 anos, a gente não vai levar para uma musculação, mas a gente vai pensar em atividades em calistenia, em atividades que vão envolver o saltar, o escalar, o arremessar, que produzem potência na produção dessa força. Em crianças acima de 10 anos, a gente vai pensar em programas de fortalecimento dos membros superiores, inferiores e do tronco, aí sim, usando não só o peso corporal, mas faixas elásticas, halteres, caneleiras, leg press. Aí sim a gente implementa o uso de equipamentos com cautela e com supervisão adequados ao nível de suporte e entendimento e tudo mais que a gente tem por aí.
E o treino neuromuscular e de flexibilidade, que deveria também estar dentro desse treinamento 1, 2 vezes por semana. E olha como ele recomenda 1 hora, é muita coisa. Dá para fazer um treino diário aí, dividindo todas essas tarefas, mas envolvendo alongamentos, hipoterapia, fisioterapia aquática, yoga, tai chi. Então, não é nada diferente do que a gente já faz, a não ser a adequação de dose, tá? O que eu queria destacar também, ó, eu tenho 2 minutos para não invadir o horário da Tita, é que a gente também usa atividades lúdicas e sempre a gente está falando aqui de embasamento em evidências. O programa Animal Fan é uma ferramenta que a gente pode utilizar nas crianças, aí eu estou trazendo especialmente para o universo infantil, crianças pequenas. Inicialmente, ele foi pensado lá na Austrália para ser utilizado em escolas com crianças de 3 a 6 anos de idade, mas ele é uma ferramenta extremamente potente que envolve o lúdico, que envolve a imitação, que envolve módulos. São 97 cartas de atividade divididas em 9 módulos. Então, a gente tem 4 voltados para habilidades motoras grossas, 4 para habilidades motoras finas e um voltado para a saúde socioemocional, que esse é extremamente importante no TEA, porque a gente tem, é claro que os outros são, mas esse tem ali tarefas que nos ajudam a treinar reconhecimento de faces, expressões, tanto questões de expressões faciais como expressões e representações corporais. Então, ele é muito aplicável, né? Aqui tem um videozinho que vocês vão ver a aplicação em escolas, mas ele pode ser usado por nós, fisioterapeutas, de forma clínica e individual. Ele pode ser usado, ele é muito flexível e adaptável, então a gente pode usar tanto em grupo quanto de maneira individual. O que vocês vão ver no cantinho do vídeo aqui, ó, tá vendo que sempre aparece um animal aqui? É a carta, é um elemento da natureza que remete a um movimento específico. E as crianças treinam através do movimento. A base do Animal Fun, gente, é a diversão, a motivação, a imitação dos pares. Então, é se divertindo que as crianças aprendem. Então, é isso que vai aumentar o engajamento e é uma ferramenta extremamente rica que eu tinha programado até de vocês experimentarem, mas vou deixar na imaginação aqui, mas é só um exemplo de uma das cartas do módulo 1, que é a árvore. Então, a gente mostra, a carta é assim, tá? A parte da frente, a pista pictórica, a pista visual, atrás tem a explicação de qual é o movimento, como pode ser a progressão, e a gente pode criar em cima disso, tá? Então, a árvore é justamente um treino de controle postural mais estático, mas a gente pode pôr incrementos de movimentação de membros superiores, de controle escapular, de inclinação lateral de tronco, a gente pode mudar essa base. Então, essa primeira figurinha aqui, a gente pensa numa base bem larga, que a árvore tem o tronco bem grosso, mas a gente pode mudar até para uma posição em tandem, como vocês estão vendo aqui atrás. Então, assim, é um programa extremamente rico e que traz para a gente mais criatividade, mais repertório para trazer esses treinos baseados em movimento para o universo infantil, especialmente para o universo do TEA. Então, só para finalizar a minha fala, a gente precisa, não só como fisioterapeuta, mas falar também para fora. Não, não adianta convencer fisioterapeutas, vocês já sabem dessa relação entre comportamento motor e saúde mental. A gente precisa mostrar para as outras categorias profissionais a importância dessa relação e a importância do nosso papel dentro da equipe de reabilitação. A gente precisa desenvolver novas estratégias para identificar as dificuldades e treinar o nosso olhar para o reconhecimento de dificuldades quando as aquisições já estão estabelecidas, mas a gente precisa identificar as falhas na performance, no desempenho.
A gente precisa buscar intervenções que visam reduzir a incapacidade, maximizar a funcionalidade, não consertar a deficiência. Nós não vamos curar o autismo, nós vamos trabalhar nas repercussões motoras que esse transtorno tem e, consequentemente, atuar em outras áreas da vida dessa criança. Então, a gente precisa ter um uso consciente das evidências, das melhores evidências disponíveis até o momento, porque toda hora muda. Amanhã já tem nova produção de conhecimento. Eu preciso aliar isso à minha expertise profissional, um bom treino, um bom olhar fisioterapêutico e aliar isso às preferências do paciente. Isso não é fácil. Eu preciso delinear uma terapia personalizada para aquilo que realmente motiva o meu paciente. Então, meu recado era esse. Muito obrigada. Meu Instagram tá aqui. Pelo horário, como é que tá aí, Tita? Tem muitas perguntas?